Escutem agora, vocês que dizem, Tiago capítulo 4, verso de número 13. Escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Ore comigo em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque esta é a tua palavra, Senhor. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos, Senhor. Ela nos exorta, ela nos ensina, ela nos confronta, Pai. Nós te pedimos, Senhor, que possamos ter cada vez mais amor pela tua palavra, que possamos, meu Deus, meditar nela de dia e de noite, assim como o salmista, Senhor. Que possamos, meu Deus, nos agarrar à tua palavra, Senhor, quando a angústia vier, quando a ansiedade vier, Senhor, quando o medo bater à nossa porta, que nós venhamos segurar na tua palavra, meditar nela, Senhor, e buscar o teu Espírito Santo, Senhor, através da leitura da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Nos dá entendimento, Senhor, abre os nossos olhos, abre, Senhor, o nosso coração, transforma o nosso coração em um coração ensinável, em um coração humilde. Muda a nossa mente, Pai, para uma mente, Senhor, sadia pelo teu Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Pai, repreende todo o mal, Senhor, que tenta nos tirar da centralidade da tua palavra. Nos deixa, Senhor, caminhar com ela, Senhor, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, esta ajuda, Pai, porque no nosso entendimento, na nossa força, nós não conseguimos, Pai. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo, nos ajuda, Pai. Fala conosco nesta noite. Fala conosco, Senhor. Nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus, assim nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, querido. O tema dessa ministração, querido, que eu separei para nós estarmos comentando no dia de hoje é: o que é a vossa vida? O que é a vossa vida? Querido, a vida, ela é algo muito misterioso. Hoje nós vivemos, estamos aqui, acordamos pela manhã, pela graça de Deus e pela misericórdia do Senhor que se renovou. Nós ficamos de pé, fomos trabalhar, alguns foram estudar, outros ficaram em casa cuidando dos seus familiares, cuidando da casa, outros foram para suas empresas. Mas isso foi o dia de hoje, querido, foi o dia de hoje. E amanhã, pela esperança em Jesus Cristo, nós cremos que o amanhã virá, mas nós não sabemos o que vem amanhã, nós não imaginamos o que vem amanhã, nós temos esperança que Deus irá, mais uma vez, fazer com que a sua misericórdia se renove e o amanhecer venha novamente. E é como o salmista, ele vai dizer, lá em Salmo 127, ele vai dizer que aos seus amados ele dá enquanto dormem. Então, enquanto nós dormimos, Deus ele vai cuidando, Deus ele vai tratando, Deus ele vai abrindo as portas, Deus ele vai abrindo o mar, tirando as dificuldades, enquanto nós dormimos. Mas isso acontece muito quando a nossa confiança, querido, ela está plenamente voltada para Cristo, para Deus, porque Ele é a nossa força e a nossa centralidade. E a vida também, ela traz algumas notícias que nos alegram. Por exemplo, o nascer de um filho. Recebemos a notícia que uma mulher está grávida, uma esposa, uma mãe, uma tia, uma amiga próxima engravidou. É algo maravilhoso, acontece. E nós nos alegramos com isso, porque está sendo gerada uma vida. É algo maravilhoso. E isso traz para a nossa vida aquela notícia tão maravilhosa, querido. Esperança, alegria, planos futuros.
porque uma vida está sendo gerada. E como é maravilhoso gerar uma vida, querido. Como é maravilhoso e como é poderoso. É tão poderoso, querido, que o próprio Jesus, no seu evangelho, lá em João, ele vai dizer, ele vai fazer uma comparação, um paralelo com a sua volta, com a busca da igreja para a eternidade, dizendo que no trabalho do parto a mulher ela sente dores, é verdade, mas quando o bebê nasce, há multidões de alegrias, porque ela gerou uma vida, nasceu uma vida. É algo poderoso demais, querido, e misterioso demais. Hoje mesmo no trabalho eu estava conversando com uma colega e ela disse que quando ela estava grávida ela se assustou muito, porque ela não esperava muito aquilo. E eu falei, olha, é muito poderoso quando você está gerando uma vida. Olha só que coisa louca, você é uma vida gerando outra vida dentro de você. Então é algo poderoso, é uma bênção e uma herança do próprio Deus, porque os filhos, eles são herança de Deus, herança do próprio Deus. Então gerar uma vida, querido, é algo extremamente espetacular. Mas nessa mesma vida que nós recebemos esta alegria, nós também recebemos notícias ruins, que nos entristecem, notícias de pessoas que estavam com você hoje à tarde e de repente aconteceu um súbito e aquela pessoa veio a falecer. Ou de repente uma vizinha que você passa toda vez por lá e vê ela sentada na frente da sua casa, e de uma hora para outra você descobre que aquela vizinha estava doente e agora ela chegou a falecer. Aí já não há mais alegria, já há pranto, já há choro, já não há mais o olhar para o futuro. Aí você começa a olhar para o passado, vendo as lembranças e o legado que aquela pessoa deixou. Isso entristece o coração. Mas o pregador de Eclesiastes 2, ele vai dizer que é melhor estar nesses lugares, num funeral, do que estar numa sala cheia de banquete ou numa festa. Porque naquele lugar você vai começar a olhar para a sua vida e vai começar a refletir sobre a sua vida e vai fazer a pergunta, o que é a minha vida? Ou o que eu estou fazendo com a minha vida? Porque ali não há alegria, ali é apenas uma reflexão do que você fez até aquele dado momento. E isso é muito verdade, querido. Ao invés de nós meditarmos nisso diariamente, muitas vezes nós esperamos acontecer uma tragédia para nós tomarmos essa retrospectiva na nossa vida. Poxa, aquele curso que eu abandonei por causa do cansaço, se eu tivesse continuado já era para eu ter terminado. Poxa vida, eu magoei uma pessoa porque eu falei besteira, era para eu ter voltado e pedido perdão, já passou, o tempo não volta mais. Poxa vida, eu briguei com meu esposo, saí brigado de casa e agora já passou, não tem mais como voltar. Porque se nós refletirmos todos os dias, querido, olha, é muito triste quando um pai de família sai para trabalhar ou uma mãe de família sai para trabalhar e ela não volta mais. Nós não sabemos o que é a vossa vida para amanhã, querido. A Bíblia vai dizer que basta cada dia o seu mal, porque o próximo eu não devo me preocupar com isso, é o que Deus vai falar. Eu não sei se hoje, daqui de repente, não sei se eu vou chegar até em casa. Eu oro para que sim, a minha vontade é para que sim. Quando eu saio de casa, eu peço para que Deus me guarde, Senhor, me proteja no meu caminho. Mas eu não sei qual é a intenção do próximo. De repente vem um desgovernado, bate no meu carro, acidente, vou lá e morro, não sei. Glória a Deus, vou para a glória, mas eu vou deixar a gente aqui nessa terra. Famílias vão chorar por causa da minha vida, por causa da sua vida. E o que eu quero comentar com você nesta noite, querido, é justamente essa importância que nós devemos dar aos detalhes da nossa vida. Tiago, quando ele escreve essa carta, ele escreve ela com muito zelo, porque ele escreve aquelas pessoas que estão próximas. Tiago vai escrever essa carta, essa epístola, de uma maneira muito prática, e é assim que ela é conhecida pelos estudiosos. Uma carta prática, uma carta que ela é chamada como um guia prático da vida e a conduta cristã, dada a importância que ele via que aqueles irmãos que estavam com ele próximo, ali em Jerusalém, começaram a se dispersar, e é para eles que ele começa a escrever, olha,
vocês estavam em Jerusalém e começaram a se dispersar, a igreja começou a crescer, mas vocês saíram de perto de Jerusalém, onde Jesus Cristo habitava e onde a igreja começou a nascer. O reino está expandindo daqui, mas vocês estão longe. Então tenham cuidado, ouçam a palavra, não se afastem da palavra de Deus, porque ele sabia o perigo que era se afastar da palavra que estava sendo semeada, que estava se expandindo ali. Então Tiago ele escreve essa carta para esses judeus. Então quando Tiago ele escreveu essa epístola, acredito, essa carta, ele buscou contrapor o ensinamento judaico, porque no ensinamento judaico eles queriam apenas buscar um único Deus, que era o Deus verdadeiro, é verdade, mas eles não queriam ser obedientes àquele Deus que dizia: olha, existe um Deus que criou todas as coisas, mas existe Jesus Cristo, meu Filho, o Messias, o Salvador, que também é Deus, faz parte de mim, somos uma única só pessoa, então você deve obedecer a esse Jesus. E Tiago percebe que esses irmãos, muito distantes, poderiam ficar com dificuldade em permanecer próximo a Cristo, então ele escreve esta carta. João capítulo 14 vai dizer que, olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Isso era palavras do próprio Jesus falando ao povo. Você pode crer em Deus, é verdade, é o nosso Deus, é Yahvé, é o nosso Jeová, é Deus, Senhor conosco, mas crede também em mim, porque quem me enviou foi Ele, o próprio Pai. E Tiago escreve aos irmãos esta carta. Tiago ele vai fazer uso do termo de fé no sentido de crer na palavra, crer no ensino. Ele continua a escrever também no sentido de acreditar, de confiar. Ele representa a essência do Evangelho, que é o novo nascimento, através do ouvir a palavra de Deus. Então, querido, o que é a nossa vida se não é apenas a nossa vida baseada em Cristo Jesus? Se a nossa vida não é baseada na palavra, em Cristo, se ela não é baseada no acreditar da palavra de Deus, ela se torna uma vida vã, apenas uma vida que está vivendo aqui nesta terra sem sentido algum. E é por isso que nós percebemos algumas pessoas que caminham próximo a gente, que muitas vezes não têm sentido na vida, que se perdem, que não sabem para onde estão indo, não entendem qual é a sua essência e qual é a sua identidade, e acha que tudo gira em torno dela. E aí é que está o grande erro do ser humano, querido. Aí é que está o grande erro do ser humano. Porque é necessário receber, querido, como servo obediente, a palavra do Evangelho. Porque a palavra do Evangelho, ela é o poder de Deus para a salvação. Tiago capítulo 1, verso de número 21. Abra comigo para você ler, em nome de Jesus, comigo. Tiago capítulo 1, a partir do verso de número 21, vai dizer assim. A partir do verso 19. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não traduz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Veja que Tiago ele menciona para um povo que era próximo dele, porque ele diz: meus amados irmãos. Quando ele menciona meus amados irmãos, ele está dizendo justamente a este povo que era de Jerusalém, que era judeu, convertido ao cristianismo, mas que estavam dispersos, que estavam longe. E ele menciona: cada um esteja pronto para ouvir. E quantos de nós, queridos, estão prontos para ouvir sobre a vida? Quantos de nós estão prontos para ouvir sobre determinada situação que estamos vivenciando? Quantos de nós estamos prontos para ouvir um problema do irmão? Quantos de nós estamos prontos para ouvir, querido, a nossa própria família, nossa esposa, os nossos maridos, os nossos filhos? E Tiago vai exortar dizendo: estejam prontos para ouvir.
mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. E aí que ele menciona que a palavra de Deus é o poder de Deus para a salvação, quando ele fala: deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolha com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Então Tiago, ele vai exortar aos irmãos e vai nos exortar, que nós lemos a palavra de Deus, a cumprirmos o determinado nesse evangelho, não se esquecendo da doutrina de Cristo. Tiago, ele vai nos lembrar também que ele atenta para a verdade do evangelho e que nela nós devemos perseverar. O autor de Hebreus, no capítulo 10, ele vai dizer lá no verso 36: porque necessitais de paciência, para que depois de haver de feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Mas para isso, querido, para nós alcançarmos a nossa promessa, sejamos tardios para falar, mas que estejamos prontos para ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós tornamos o nosso coração sensível ao irmão do lado, sensível à nossa família, porque a palavra de Deus, querido, ela nada mais é do que o próprio Jesus Cristo, o próprio Jesus. O apóstolo João também vai dizer que ele era o verbo. Em outras traduções vai dizer que ele é a palavra, e esta palavra a qual ele está se referindo é o próprio Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então que nós possamos meditar nesta palavra, querido, de dia, de noite, toda hora, em todo momento, que ela seja o nosso guia, o nosso manual, aquele que nós vamos recorrer quando nós estivermos passando por alguma dificuldade. Esta é a palavra de Deus. E aqui eu quero deixar, querido, com vocês 3 aplicações que eu entendo ao ler esta carta de Tiago, que é muito prática, que é um guia para a nossa vida. E recomendo você a ler ela, leva em média 10, 15 minutinhos, se você for fazer a leitura ali de uma maneira corrida, passa muito rápido. Uns 10, 15 minutos você lê a carta de Tiago, que é tão cheia de tesouros, querido. Ela é considerada também como um dos provérbios do Novo Testamento, de tão prática que ela é, de tanto ensino que ela traz de uma maneira muito, muito direta. Então a primeira aplicação que eu quero trazer para a amada igreja é: quem é você? Quem é você? O tema da ministração é: o que é a vossa vida? Eu pergunto para você e faço essa pergunta para mim também: quem é você, querido? Isso é uma pergunta muito difícil de se responder, porque se você for perguntar para uma outra pessoa, você mesmo, você até pode ouvir dela, mas quando você for falar de você mesmo, vai se tornar a coisa mais difícil que existe. Se fosse pedir para você listar quais são os seus 10 piores defeitos, talvez não saísse nem 2 ou 3, mas se eu fosse perguntar de você, liste para mim então pelo menos os seus 10 melhores, suas 10 melhores coisas boas que você faz na sua vida, seus 10 melhores talentos, o que você tem de bom, sairia talvez até 20 ou 30, porque nós sempre nos achamos melhor do que todas as outras pessoas. E isso é muito verdade, até involuntariamente essas coisas acontecem. Mas os nossos defeitos, para nós estarmos, é algo difícil demais, querido. Porque muitas vezes nós não queremos ouvir que nós temos defeito. E pior ainda, nós não queremos ouvir a pessoa nos corrigir sobre os nossos defeitos. Porque é muito difícil nós sermos corrigidos, querido. Na nossa mente humana, nós não fomos feitos para sermos corrigidos. Nós somos seres perfeitos na nossa mente humana. Mas aí eu te pergunto, e pergunto a mim também, quem é você? E muitos se confundem dizendo o que fazem ou como se comportam. E esta não é realmente a resposta correta, querido, porque quem nós somos, nós precisamos olhar não para os nossos talentos, não para aquilo que nós sabemos fazer, mas nós devemos olhar para a nossa essência. Se nós perguntarmos, se nós olharmos, por exemplo, uma cadeira que foi feita de madeira, você vai falar: olha, o que é aquilo ali? A pessoa vai dizer: olha, é uma cadeira de madeira. Mas a essência daquela cadeira de madeira, ela foi um dia alguma matéria-prima. É a essência dela. Então eu pergunto: quem é você nessa essência? Jesus, em
Em João, no capítulo 8, ele vai dizer que ele era antes que Abraão existisse, ele vai falar que eu sou. Quando as pessoas perguntam. Abra comigo lá em João, capítulo de número 8. Se nós temos dificuldade, querido, de falarmos quem nós somos, Jesus, o nosso mestre, esse não tinha de dizer quem ele era. Ele disse que ele era, não somente por causa daquele tempo e daquela época, mas porque ele era hoje, ontem e sempre. Ele sabia quem ele era. 8, o verso de número 58, vai dizer assim, a partir do verso de número 56: Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, e ele viu esse dia e ficou alegre. Então os judeus lhe perguntaram: você não tem nem 50 anos e viu Abraão? E Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. Jesus sabia, ele entendia quem ele era, querido. Ele não apenas estava ou simplesmente existia, mas a vida de Jesus era um propósito eterno e permanente. Jesus tinha esse entendimento, porque Jesus ele sabia quem ele era. Jesus sabia que ele era o pão da vida. Jesus ele sabia que ele era a luz do mundo. Ele sabia que ele era a porta das ovelhas, que ele era o bom pastor. Ele sabia que ele era a ressurreição e a vida. Jesus sabia que ele era o caminho, a verdade e a vida. Jesus sabia que ele era a videira verdadeira. Jesus tinha a identidade, querido. E se nós somos filhos de Deus, nós temos Jesus como nosso exemplo maior, nós devemos saber que nós somos filhos de Deus. Então você é filho, querido. Quando alguém perguntar quem é você, olha, querido, eu sou filho de Deus, porque um dia eu recebi a Cristo, recebi a Jesus, mudei a minha vida. Hoje não vivo mais no pecado, não vivo mais como as coisas de antigamente. Hoje eu tenho uma nova vida, tudo se fez novo. Ainda que a minha carcaça seja a mesma, ainda que eu vou para o mesmo trabalho, ainda que a minha casa permaneça a mesma, mas a minha essência ela mudou. Hoje eu não sou mais como eu era antes. Hoje eu sou filho e tenho acesso à herança de Deus e vivo nas regiões celestiais porque Jesus me resgatou. Esse é você que aceitou a Cristo Jesus, é você que creu em Jesus Cristo, é você. Toda essa guerra que está acontecendo do nada, e nada é do nada, aconteceu explosões, morte, gerou um certo medo nas pessoas, querido. Hoje eu ouvi várias perguntas dizendo: e aí, se eu morrer, será que eu estou salvo? Eu recebi umas 3 perguntas só hoje, querido. Eu vou para o inferno, Tiago? Meu amado irmão, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu não sei qual é a tua essência, eu não sei o que tu está fazendo, o que tu deixou de fazer, mas Cristo Jesus, querido, Ele é a tua segurança. Não é nada, não é outra coisa, não são homens, não é igreja, não é ideologia, é Jesus Cristo, é Ele. 3 pessoas me perguntaram sobre isso. É o medo que vai gerando no coração das pessoas, querido. Porque querem alcançar a eternidade, porque acham que a eternidade ainda não chegou. Mas eu entendi há um tempo atrás, querido, porque ainda mesmo crente, eu achava que a eternidade viria realmente quando Jesus viesse e arrebatasse sua igreja. Mas a eternidade, ela começa a partir do momento que você aceita Cristo Jesus e você começa a caminhar em fé, começa a caminhar em justiça, começa a caminhar na palavra de Deus. A eternidade para você já chegou. Já chegou. Porque nós somos justos, queridos, somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. E a segunda aplicação que eu quero trazer para a igreja é: o que você está fazendo, o que eu estou fazendo com a minha vida hoje? Quais são os meus planos, qual é o meu futuro, o que eu almejo para hoje, para amanhã, para minha família, para os meus filhos, qual é o meu plano daqui para frente? Eu tenho um plano daqui a 5 anos, 10 anos, o que eu quero alcançar? O que eu vivo hoje que eu não quero viver amanhã, querido? O que eu vivo hoje que eu não quero viver daqui a 5 anos? Projetar a vida, planejar a vida, mas sempre com Cristo Jesus no nosso centro. Porque tem gente que não entende o que está fazendo aqui nessa terra, querido. Tem gente que acorda pela manhã e não sabe se ela toma café ou se ela escova o dente.
Ela não sabe se ela vai para o trabalho ou se ela falta o trabalho. Pessoas que acordam, que não têm direção, se ela arruma primeiro a cama ou se ela deixa a cama bagunçada e sai para a rua. Ela não sabe se ela pega um ônibus, se ela pede Uber, carro ou se ela vai de moto. Pessoas que não têm direção nas coisas simples da vida. E isso acontece, querido, com todo mundo. Não é só quem não é crente, não. Quem é crente também. Porque está na igreja, é crente há tantos anos, mas ainda assim não compreende o poder do Espírito Santo, não compreende Jesus como pessoa, não compreende Jesus como nosso intercessor, como aquele que vai nos direcionar. É Jesus Cristo que vai nos dar a direção, querido. É Ele que não vai nos fazer sentarmos, orarmos, planejarmos a nossa vida, termos o nosso caminho direcionado por Jesus, ainda que haja dificuldades na nossa vida, porque isso vai existir, querido, sempre e sempre. Eu sempre digo que quando a dificuldade aparece, nós não devemos tratar ela como algo tão poderoso assim. Ela vai vir, é verdade, mas trate ela como uma oportunidade de vencer mais uma vez, como uma oportunidade de engrandecimento do nosso Deus. Os problemas, querido, eles aparecem, eles não desaparecem, eles só mudam de nome. Você vence um problema aqui e se prepara para o próximo, porque ela vem um lá na frente. Aí você vence, se prepara para o próximo e vem outro lá na frente. E quem vai nos preparar, meu amado irmão, é a palavra de Deus, é Jesus. Que nós não venhamos a ter essa incerteza na nossa vida, mas que Jesus, assim como Ele sabia o que estava fazendo, qual era o seu objetivo, que nós possamos também ter esse entendimento, essa clareza na nossa mente, querido. Para onde nós estamos indo, o que nós estamos fazendo, qual o nosso propósito, qual o meu chamado, qual é a minha missão aqui nessa terra. Falar da palavra de Deus, viver conforme Jesus nos ensina. Muitas vezes nós estamos num caminho correto, querido, caminhando bem, estamos estudando a palavra, estamos orando, jejuando, estamos caminhando na igreja, estamos caminhando em família, estamos bem, estamos em paz. Aí aparece um enviado de Satanás e começa a falar com você, conversar com você, manda uma mensagem, aí vai lá com você de novo, aí aparece um fantasma lá da sua vida passada, um enviado de Satanás também, tirar você do caminho. Aí você pega e você diz, meu Deus, aí começa a gerar incerteza na sua vida, querido. Não há mais comunhão entre luz e trevas, acabou. Se ele continua no caminho errado, não serve mais para mim. Eu estou numa nova vida, numa nova história, num novo compromisso com Jesus, querido, com Jesus. Se ele quiser aceitar a Cristo, mudar genuinamente, amém. Mas se quiser apenas gerar incerteza no meu coração, repreende. E como diz alguns cantores, chuta que é laço, meu irmão, que não vai dar certo, em nome de Jesus. Precisamos fortalecer a nossa mente e não tratar a nossa vida, querido, como qualquer coisa. Olha, o salmista também vai dizer algo muito poderoso, que ele me fez assombrosamente de uma maneira maravilhosa. Olha só a expressão do salmista quando ele se refere à formação do homem. Ele se refere de uma formação, querido, que ele diz assim, meu Deus, eu fui criado de uma maneira tão maravilhosa, porque ele entendeu o valor da vida dele, ele entendeu, querido, o valor da vida dele. Então que possamos, querido, pregar o Evangelho, que possamos ter nossa vida pautada sempre na palavra de Deus. E aqui eu quero partir para o final, finalizando essa pequena exposição da palavra de Deus, nessa terceira aplicação. A vida, ela é uma pessoa. A vida é uma pessoa. E essa pessoa, querido, nós podemos encontrar ela através da palavra de Deus. Porque a Bíblia revela uma pessoa. E essa pessoa que a Bíblia revela, ela é chamada de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Por trás desse livro existe alguém, querido, quando você lê ele, de Gênesis a Apocalipse, existe alguém que vai se revelando no decorrer da sua leitura, e você vai lendo e vai entendendo e vai compreendendo que essa revelação é o próprio Jesus, o Verbo vivo, é Deus. Então precisamos ter esse entendimento de que conhecer as Escrituras é conhecer a Deus. Conhecer as Escrituras, querido, é conhecer a Deus. Ele mesmo nos pede para nós examinarmos as Escrituras
Então, que a Bíblia seja o nosso referencial, querido, como palavra, e que possamos encontrar essa pessoa de Jesus, porque Deus, querido, se identificou conosco através desta pessoa chamada Jesus. Ele já vinha de histórias e histórias do seu povo, querido. De Gênesis a Apocalipse, existia um propósito na criação do homem. Quando Deus ele cria o primeiro homem, ele olha para aquele homem e diz que aquela formação, aquela criação, aquela criatura era bom. Ele faz o homem e diz: uau, isso aqui é muito bom, eu fiz o homem, é bom. Isso não diminui o Deus. Ele se alegra em criar este ser que nós somos hoje. O propósito de Deus ao criar o homem era para que o homem pudesse cultivar a terra, cuidar da sua criação e glorificar ao Pai. Mas Adão ele se perde, junto com a criação chamada Eva, eles se perdem. Deus por um certo momento se ira, mas depois ele, mesmo na sua ira, Deus ele continua a amar a sua criação. E a história bíblica vai contar que Deus ele começa a percorrer, ir atrás de um homem. Ele começa a caminhar sempre atrás de um homem. E é o que nós entendemos, que a Bíblia é Deus buscando sempre este homem. Então ele entende, ele precisa compreender quem nós somos aqui nesta terra. E ele se revela para cada um daqueles que ali estavam, para a gente que estamos aqui hoje, na pessoa de Jesus Cristo. Então a vida que nós vivemos, querido, ela não é a nossa vida. A vida que nós vivemos é uma pessoa, e essa pessoa é chamada Jesus Cristo. É aquele que se entregou por mim e por você, é aquele que se humilhou, é aquele que recebeu a coroa de espinho, é aquele que andou pelo Calvário, é aquele que sofreu, padeceu, subiu na cruz e morreu. Mas hoje ele vive, porque ele ressuscitou, querido. Ele venceu a morte, ele comprou a mim e a você. Ele nos redimiu de todo o pecado, o preço que ele pagou foi alto demais. E por isso a nossa vida deve ser vivida de uma maneira correta, digna, querido, ainda com as nossas falhas. Então, o que é a vossa vida, meu irmão? O que é a minha vida? O que eu tenho feito com ela? O que eu tenho feito com a vida daqueles que estão próximos a mim? Eu tenho cuidado, eu tenho dado uma palavra, eu tenho estendido a mão, eu tenho caminhado junto. Sabe onde o amor de Deus se revela, querido, dentro da igreja? É no amor ao próximo. Sabe onde o amor de Deus se revela, querido? É quando nós saímos daqui e pregamos o evangelho de maneira simples. Porque Deus tem chamado essa igreja para a simplicidade do evangelho. Não precisamos de muito, querido. Nós não precisamos de um espetáculo, nós não precisamos de estrutura gigantesca, ainda que seja necessário para comportar muita gente. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. E Deus tem nos chamado, esta igreja, querido, a voltar à simplicidade, a amar o simples, a orar na sua casa, no seu quarto, a ler a Bíblia. Existe uma promessa para a nossa cidade, para esta região, querido, um avivamento para a região norte. Mas Deus também nos chama para a simplicidade, querido, do Evangelho, da Palavra de Deus. Fique comigo de pé em nome de Jesus. Nunca deixe de buscar na Palavra de Deus a resposta, querido. Nunca deixe. Se você se perguntar por que Deus não está respondendo, busque a Bíblia, leia, ore, interceda, busque na palavra. Se há cansaço ao ler a Bíblia, fale para Deus: Senhor, eu não consigo ler, eu não entendo. Continue lendo, continue meditando, continue buscando, continue orando.
Continue orando, orações e orações e orações e orações. Conversa com Deus, fala com Deus. Mas não fica com dúvida sobre a sua vida. Não fica com dúvida sobre o que está entrando no seu coração, na sua mente. Deus é quem nos dá força, querido, pela manhã. É Jesus que nos direciona, é o Espírito Santo que nos ajuda. Ele é essa pessoa. A Bíblia, a palavra de Deus, querido. Uma igreja que é fundamentada na palavra de Deus, na Bíblia. É uma igreja onde o Espírito Santo se faz presente, querido. Em nome de Jesus. Ore comigo em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Queremos te louvar porque o Senhor tem nos ensinado tanto, Pai. O Senhor tem mudado a nossa mente, o Senhor tem